Leonardo faz o parto de Ângela. Clarinha descobre que é filha de Álvaro e Cândida. Mirtes é chantageada com a carta que Yolanda escreveu e mata o inspetor Benjamin. Salma descobre que está grávida. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 19 a 23 de agosto. Espero que esteja tudo bem com vocês, sejam todos bem-vindos ao canal e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Ângela encontra Leonardo no hospital e diz que pensou que ele já havia viajado. Leonardo diz que foi resolver algumas coisas pendentes, ver se os seus pacientes estão bem e depois vai. Ângela diz que acha que eles são muito parecidos, um pouco obcecados com todos os detalhes. Leonardo diz que eles têm essa e outras coisas em comum. Ângela pergunta quais. Leonardo diz que o amor tão forte que um sente pelo outro. Ângela diz para ele não se esquecer de que é casado. Leonardo diz que sabe, mas que parece que seu coração não se inteirou disso. Ângela diz que o dela muito menos. Leonardo diz, eu te prometo que nós vamos formar uma família. Ângela diz que está esperando um filho do Álvaro e pergunta se ele não se importa. Leonardo diz, ao contrário, me importa tanto que eu posso me responsabilizar por esse bebê, ser um pai para ele e um marido para você, como sempre sonhamos. Leonardo diz para ela se cuidar e cuidar bem do bebê, porque com ele eles vão começar a sua família. Nancy incentiva a Luz a denunciar Félix pela surra que lhe deu. Duarte fica observando Ângela conversar com Ed. Flávia se aproxima dele e pergunta por que ele não vai agradecer Ângela pelo que fez por ele. Duarte diz que a única coisa que tem a dizer à enfermeira Gutierrez é a data do exame que ela deve apresentar. Flávia diz a Duarte que reconhecer que julgou as pessoas mal não é ruim, e ele não pode negar que a massagem que Ângela lhe deu lhe salvou de um momento de angústia. Duarte diz que Ângela tem que apresentar um exame extraordinário e ele não vai lhe dar nenhuma qualificação só porque ela lhe deu uma massagem. Ele se aproxima de Ângela, entrega para ela a data do seu exame e diz que eles se veem ali. Clara diz a Cândida que já não se sente à vontade morando com Dário. Cândida a chama para morar com ela e de repente começa a se sentir mal. Clara se preocupa e quer chamar Dário, mas Cândida diz que não precisa. Mirtes vai conversar com Ângela no hospital e diz que Leonardo e Salma estão apaixonados. Ângela diz que Leonardo não está apaixonado por Salma. Mirtes diz que Ângela é a maçã podre e tudo que toca coloca a perder. Ângela diz que não vai permitir que Mirtes a insulte e que a única coisa que fez foi dizer a verdade a Leonardo. Mirtes diz que Leonardo só está encaprichado com ela e que Salma é o amor verdadeiro dele. Ângela pergunta se ela já terminou e Mirtes sai. Leonardo avisa Álvaro que vai sair de viagem, mas o adverte, dizendo que pobre dele se voltar a fazer mal a Ângela. Nancy diz a Pablo que soube que Félix está planejando algo contra ela, que parece que ela é uma das suas principais inimigas. Félix os observa, atira para cima 2 vezes e sai correndo. Nancy e Pablo se assustam e ela diz que tem certeza de que era Félix. O advogado de Samantha a aconselha a resolver seu problema com Dário, porque se ele apresentar alguma prova contra ela, ela não poderá se defender. Samantha está decidida a acabar com o pai e diz ao seu advogado que a única maneira que ela poderá se reconciliar com ele é quando tiver de joelhos. Enquanto isso, será ela quem vai impor suas condições. O advogado diz que sendo assim, então eles darão um golpe muito forte em Geraldo. Nancy diz a Ângela e a Bel que um colega do juizado lhe avisou que vão detê-la, porque Félix a acusou legalmente por falsidade em declarações no seu processo de divórcio. Nancy diz que Félix está pressionando para chegar à luz e o problema é que se ela for para sua casa vão detê-la, porque com certeza estão a esperando lá. Ângela diz para Nancy ficar em sua casa. Abel diz que é melhor Nancy ficar na casa dele e diz que pode ceder o seu quarto. Ele diz que agora o importante é que ela esteja em um lugar seguro. Samantha diz a Álvaro que as coisas estão a ponto de dar um giro e quando isso acontecer, ele vai lamentar por ter ficado do lado do pai dela. Álvaro pergunta o que ela vai fazer. Samantha diz que ele logo verá e manda ele pensar. Ela diz que eles poderiam voltar a ficar bem como casal, pois é viciada nele, precisa dele e sente a sua falta. Álvaro diz que eles podem fazer uma trégua se ela quiser, que comecem por aí e verão onde os leva. Samantha diz que está bem, mas naquela noite eles têm um encontro na cama deles.
Guigo recebe alta e é recebido com festa na vila. Ed recebe flores de Oscar e fica muito feliz. Geraldo suplica Dário para não mostrar a gravação que tem de Samantha. Ele diz que não será só o nome dela que se manchará, mas a memória da sua esposa Beatriz, e ele não pode permitir isso de nenhuma maneira. Júlio diz a Flávia que o que está querendo com Mirth são provas para comprometê-la, e entre eles não há nada. Flávia diz que ainda que fosse assim, ela não quer nada com ele e o manda sair. Ângela vai visitar a mãe. Adela diz que a única coisa que pede a Deus é que permita que ela saia daquele lugar para estar com ela e o seu neto. Flávia diz a Dário que não concorda com a relação dele com Clarinha e que se ele realmente a amasse, estaria consciente que está lhe roubando a sua juventude e os melhores anos da sua vida. Ângela fica feliz quando a mãe lhe conta sobre o que Geraldo lhe disse quando a visitou. Geraldo chega em casa e não consegue entrar, porque Samantha trocou as fechaduras. Samantha diz ao pai que aquela casa é dela e ali ele não volta a entrar. Álvaro é detido pela surra que deu em Fernando. Ângela liga para Leonardo e ele diz que ficará na cidade com Salma porque o pai dela faleceu. Ângela deseja o melhor para Salma e sua família. Diz a Leonardo que o ama muito e espera vê-lo logo. Leonardo diz que ele também, mas que agora não pode falar porque está vendo tudo para o velório e apoiando Salma. Ângela diz que só queria dizer que sente a falta dele e que o ama muito. Leonardo diz que ele também e que amanhã liga para ela. Salma chora e diz a Leonardo que nem pôde se despedir do pai. Geraldo diz para Samantha não fazer isso e que o deixe entrar pela memória de sua mãe. Samantha diz para o pai não meter a mãe nisso e que se não quisesse que as coisas chegassem a esse ponto, que não tivesse tratado Ângela e a dela melhor do que a ela. Samantha não permite que o pai entre, diz que nem Pablo e nem Luz também voltará a entrar lá, que procurem outro trabalho e dá adeus a ele. Quando o policial vai colocar as algemas em Álvaro, ele dá um murro nele e sai correndo. Escondido, ele tenta falar com o seu advogado, mas não consegue. Então, Álvaro envia uma mensagem para Ângela contando que querem prendê-lo por causa da surra que deu em Fernando e pede para ela ligar para o advogado dele porque não conseguiu falar com ele. Ângela liga para Álvaro. Os policiais escutam o celular dele tocando e o prendem. Salma diz a Leonardo que está muito sensível e não gosta que Ângela esteja tão perto dele. Leonardo diz que vai procurar um hotel para ficar, mas Salma pede para ele não fazer isso, dizendo que não quer que a mãe perceba que eles não estão bem. Geraldo diz a Pablo que passará a noite em um quarto do hospital até decidir o que fazer. Ângela vai até o Ministério Público e o advogado de Álvaro diz que Fernando está disposto a negociar. Ângela pergunta como, se ele quer dinheiro. Nestor diz que Fernando disse que só retirará a denúncia contra Álvaro quando ela retirar a denúncia que fez contra ele. Nestor diz a Ângela que Álvaro lhe disse que não se importa em ficar preso, porque não quer que Fernando fique sem castigo pelo que tentou fazer com ela. Samantha bebe demais e toma vários remédios. Ela pensa que Álvaro está com Ângela e envia uma mensagem para ele reclamando, porque os dois tinham um encontro. Nesse instante, Nestor liga para ela e avisa que Álvaro está preso por ter batido em um homem. Samantha fica surpresa. Álvaro agradece Ângela por ter ido vê-lo e diz que isso quer dizer que ela ainda se importa com ele. Ângela diz para Álvaro não se confundir, que está ali por solidariedade. Ele quis ajudá-la colocando aquele homem no seu lugar, por isso o prenderam, mas não tem nada mais do que isso. Álvaro jura a ela que vai ajudá-la a abrir a clínica em Real do Mar. Ângela diz que vai abrir a clínica por si mesma e que os juramentos dele não valem nada. Ela diz que vai assinar alguns papéis para que ele fique livre e sai. Geraldo pede para Nélida arrumar um quarto para ele no hospital e conta o que Samantha fez. Nélida diz que Geraldo fez tanto para todos que trabalham ali que eles o querem como a um pai. E se a filha dele não valoriza, ali eles são como uma segunda família para ele. Samantha chega ao Ministério Público. Fica furiosa ao ver Ângela e pergunta o que ela faz ali. Ângela diz para ela perguntar para Álvaro, porque foi ele quem a chamou. Histérica, Samantha xinga Ângela e diz que Álvaro está preso por querer ajudá-la. Ângela diz, a mim você não vai ofender, e se tanto te incomoda que eu o apoie, então você deveria estar mais pendente dele, porque ele é teu marido, não meu.
Abel diz a Nancy que não vai permitir que Félix faça mal a ela. Samantha chega em casa com Álvaro e diz a Mirtes que felizmente o advogado Gonçalo conseguiu com que o juiz o deixasse livre. Álvaro diz a Samantha que ficou livre graças a Ângela, que retirou a denúncia contra o imbecil que o denunciou. Samantha diz que Mirtes pode ficar em sua casa, mas quer que ela convença o seu pai a expulsar Ângela do hospital. Samantha diz que se o pai não ceder, tomará outras medidas contra ele. Sofrendo pela falta da mãe de Leonardo, Ângela diz à Luz que tem certeza de que Salma vai se aproveitar da morte do pai para conseguir coisas com ele. Pablo conta para Luz o que Samantha fez com Geraldo. Luz se preocupa por ter ficado sem trabalho. Pablo diz que felizmente continua sendo o motorista de Geraldo. Estrelinha liga escondida para Ed. Ela diz que roubou o celular do escritório da diretora. Ed pede para ela não se meter em problemas. O advogado da assistência social chega e repreende Estrelinha por ter pegado o celular. Estrelinha diz que não sabe porque ele a levou à força da vila, pois lá ela tinha tudo: mamãe, papai, primo, tios, avó, todos postiços, mas a queriam muito. O advogado diz que são as leis. Estrelinha diz ao advogado que as leis não sabem como ela se sente, que ele a tirou de gente que a querem e aquele amor não é postiço. O advogado fica mexido com as palavras de Estrelinha. Mirtes leva roupa para Geraldo e diz que Samantha só está exigindo os seus direitos, que ele lhe deu seu lugar como filha. Ela diz que se ele fizer isso, tudo se acabaria. Geraldo diz que não vai ceder aos caprichos absurdos de Samantha e de nenhuma maneira vai expulsar Ângela do hospital. Álvaro vai à casa de Dário para convencer Clarinha a voltar a morar com ele e não gosta de encontrar Cândida ali. Cândida diz a Álvaro que Clarinha vai viver com ela e ele não vai impedir. Cândida diz que tem direito de ficar com Clarinha. Furioso, Álvaro disse: direito? Direito do quê? Depois de ter extorquido os meus pais por ela? Álvaro chama a Cândida de maldita e diz que ela somente trouxe desgraça para sua vida. Clara escuta a briga entre eles e pergunta por que Álvaro disse que Cândida extorquiu os pais deles por ela. Cândida tenta revelar a verdade, mas nesse momento se sente mal e desmaia. Estrelinha fica muito feliz ao receber a visita da sua família postiça. Ed diz que toda a sua família postiça a amam e sempre estarão com ela. Ângela fica surpresa e revoltada ao saber por Geraldo que Samantha o expulsou de casa. Ela o convida para morar na vila com eles. Ângela diz que é muito humilde, mas é um lugar limpo e as pessoas lá são muito boas. Geraldo diz que com tudo o que está acontecendo não quer ficar sozinho e aceita ir morar na vila. Geraldo diz a Ângela que se há algo de tudo isso que pode agradecer a Deus, é que ainda que tenha perdido uma filha, ganhou a outra. Ângela e ele se abraçam emocionados. Luz começa a fazer gelatinas para vender, agora que está sem trabalho. Abel diz a Guigo que já se decidiu, vai terminar o ensino médio e depois estudar mais, porque quer se superar. Nancy fica contente com a decisão de Abel. Pablo diz a Guigo, Luz, Abel, Nancy, que um amigo que conhece gente na Televisa vai conseguir uma audição para Guigo. Valdomiro diz a Félix que sua gente entraram na casa de Nancy e no escritório dela também, deixaram tudo de pernas pro ar e um recadinho ao estilo deles. Félix diz que tirando Nancy do caminho, eles vão poder agir mais rápido contra os mortos de fome da vila. Félix diz que quando tiver com tudo pronto para embargá-los, vai propor a Luz devolver as suas casas, em troca de que ela volte com ele. Cândida é internada. E Clarinha pede para ela explicar porque estava discutindo com Álvaro e dizer quem é na verdade. Cândida revela a Clarinha que é sua mãe. Clarinha fica chocada. Mirtes liga para Leonardo do apartamento dele e deixa uma mensagem dizendo que deixará umas peças de arte ali por alguns dias. Mirtes fica surpresa ao ver uma moça no apartamento e pergunta quem ela é. A moça diz que isso não importa e que levou uma carta para o Dr. Leonardo Santillana. Mirtes pergunta de quem é essa carta. A moça diz, é por parte de uma morta, de Yolanda Moraes. Mirtes fica nervosa e pergunta quanto a moça quer para lhe entregar a carta.
O advogado informa a Salma que os bens do pai dela foram liberados e ela e sua mãe herdarão partes iguais da fortuna dele. Flávia começa a aplicar o seu exame com os alunos da faculdade no Hospital Vega. A secretária chega e diz a Flávia que Samantha disse que Ângela não pode apresentar o exame para ingressar como participante no hospital. Ângela diz que é claro que vai apresentar. Flávia pede perdão à secretária, mas diz que Samantha não tem nenhuma autoridade para impedir Ângela de fazer o exame. Mayra diz a Flávia que só está fazendo o seu trabalho, transmitindo as ordens de Samantha e pede para Ângela lhe entregar o seu exame. A moça diz que Mirtes se comportou muito mal com a ajuda do tal Aníbal e que tudo o que diz na carta não convém a ela. A moça quer muito dinheiro pela carta. Diz a Mirtes que lhe dá 1 semana para conseguir, ou senão ela venderá para o doutor Leonardo e vai embora. Muito feliz, Salma liga para Mirtes e deixa uma mensagem dizendo que ela e a mãe terão de volta todo o dinheiro do seu pai. Mirtes vai atrás da moça e lhe dá o seu relógio, dizendo que é uma antecipação do pagamento para que ela não mostre a carta para mais ninguém. A moça então mostra a carta para Mirtes para que ela possa ler. O inspetor Benjamin está escondido, de olho nelas. Mirtes jura à moça que vai pagar e pede o número do celular dela, dizendo que vai ligar para ela se conseguir o dinheiro antes. Samantha fala com alguém da faculdade sobre Ângela para prejudicá-la, para que ela não consiga apresentar de jeito nenhum o exame e nem fazer as aulas práticas no Hospital Vega. Mirtes liga para Leonardo e pede dinheiro emprestado. Leonardo diz à mãe que quando voltar ao México conseguirá o dinheiro para ela. Benjamin aborda a moça e diz que quer lhe fazer algumas perguntas sobre Mirtes. A moça diz que não conhece essa pessoa e se nega a dizer o seu nome para ele. Clara não quer aceitar que Cândida seja sua verdadeira mãe. Cândida diz que ela merece saber a verdade sobre a sua origem e revela que Álvaro é o pai dela. Cândida conta para Clara que trabalhava como secretária do pai de Álvaro, que foi assim que o conheceu e se envolveu com ele. Cândida diz que tinha 35 anos e Álvaro 15. Ela diz que pensou que podia tirar vantagem de Álvaro, engravidar dele e se meter na sua família, mas não contava com que os pais dele fossem denunciá-la por ter se aproveitado de um menor de idade. Ed diz a Ângela que Flávia ligou na faculdade e lhe disseram que se o hospital se opor, não podem fazer nada por ela. Ângela diz a Ed que não sabe o que vai fazer, mas se não puder fazer as suas aulas práticas no Hospital Vega, vai ficar ali como enfermeira e vai demonstrar a Samantha que com isso ela não conseguiu nada. Cândida diz a Clarinha que ficou presa e foi quando os avós dela negociaram com ela, que ela a entregasse para eles em troca da sua liberdade e com a condição de que desaparecesse para sempre. Clarinha fica arrasada ao saber da verdade. Diz a Cândida que não pode perdoá-la e que ela não a chame de filha. Ângela liga para Leonardo e conta que não pôde apresentar o exame para fazer as aulas práticas no hospital porque Samantha proibiu. Leonardo diz que vai falar com o encarregado na faculdade e resolver o problema. Clara diz a Álvaro que Cândida e ele já lhe fizeram muito mal e que não quer vê-lo nunca mais. Salma se vitimiza, diz a Leonardo que o pai acabou de morrer e Ângela fica ligando para ele. Ela pede para ele se colocar no lugar dela. Leonardo diz que não quer falar sobre isso. Oscar desabafa com Ed sobre Samantha. Ele diz que ela está por trás de muitas coisas que aconteceram com Ângela e não só sobre o exame. E conta que Samantha é amiga da pessoa que autoriza as aulas práticas na faculdade. Geraldo manda tirar as coisas de Samantha da sala dela e diz que como diretor do hospital tem o direito de pedir a sua renúncia. Samantha diz para o pai não dizer bobagens. Geraldo diz que não são bobagens, que há muito tempo ela não faz o seu trabalho bem. Samantha diz que é a dona do hospital. Geraldo diz: eu sou o diretor-geral e me arrependo tanto de haver te dado tanto poder e tanta confiança. Samantha obriga os homens a colocarem suas coisas de volta na sala. Manda eles se lembrarem de quem manda ali e aconselha o pai a ficar no seu lugar. Geraldo diz que ela não vai poder mandar por muito tempo e que não vai permitir que ela destrua o que ele e a mãe dela construíram com tanto esforço. Salma e Leonardo estão se preparando para voltarem ao México, quando ela sente uma tontura. Leonardo diz que assim que eles chegarem, ela vai fazer alguns exames.
Luz começa a vender as suas gelatinas. Leonardo e Salma chegam ao Hospital Vega e Nélida diz que vai acompanhá-la para fazer os exames. Salma beija Leonardo várias vezes antes de ir com Nélida. Ângela vê e não gosta nada. Leonardo liga para a mãe e diz que fez a transferência do dinheiro que ela lhe pediu. Geraldo chega à vila para ficar e é muito bem recebido pelos moradores. Jerônimo diz a Samantha que não tem dinheiro e está farto daquela situação. Samantha diz para ele ficar tranquilo, que a próxima vez que se verem no hotel lhe dá mais dinheiro e também o que ele tanto gosta de receber. Mirth se aproxima e escuta a conversa de Samantha. Samantha fala sobre a ameaça de aborto de Ângela e diz que o importante é que ninguém saiba que os dois estiveram por trás disso. Samantha vê que Mirth escutou a sua conversa com Jerônimo. Mirth diz que ela não precisa se preocupar, que toda aquela informação está segura com ela. Samantha diz que assim espera e que Mirth não se esqueça de que vive em sua casa. Leonardo diz a Salma que quando eles estiverem em casa vão conversar e sai para ver um paciente. Nélida entrega para a Salma os resultados dos seus exames. Salma fica surpresa ao ver que está grávida. Geraldo diz a Ângela que soube que Samantha não deixou ela apresentar o seu exame, mas ela não precisa se preocupar por suas aulas práticas no hospital, porque ele mesmo vai se encarregar de corrigir esse erro. Salma mostra o seu exame para Samantha. Samantha diz que só há uma coisa que elas podem fazer com aquela informação. Benjamin segue a moça que está chantageando Mirth com a carta e vê quando ela entra no edifício em que Leonardo mora. Ele liga para o seu parceiro, mas não consegue falar com ele. Valdomiro observa a Luz e avisa Félix que ela está vendendo gelatinas na porta de casa. A moça sai do edifício de Leonardo e Benjamin a observa se afastar. Enquanto isso, Mirth coloca fogo na carta. Alguém bate na porta do apartamento. Muito nervosa, Mirth apaga o fogo, coloca a carta em um recipiente, o deixa em cima de uma prateleira e vai abrir a porta. Ela fica surpresa ao ver o inspetor. Benjamin mostra para ela uma ordem para ver o apartamento e entra. Ele sente o cheiro de fumaça e pergunta o que ela estava queimando. Mirth diz que nada. Benjamin diz: não era a carta que ele entregou à mulher que acabou de ir embora? Mirth pergunta do que ele está falando. Benjamin vê a carta, a pega e mostra para ela. Benjamin fica de costas para Mirth enquanto lê a carta. Mirth pega uma estátua e acerta na cabeça dele 2 vezes, o matando. Com muita ironia e deboche, Samantha diz a Ângela que foi lhe informar que Salma e Leonardo estão esperando um bebê. Ângela fica arrasada. Salma envia uma mensagem para Samantha perguntando como foi com a Ângela. Leonardo retorna para sua sala e diz a Salma que quer que se divorciem. Salma faz um drama. Ela diz para eles se divorciarem imediatamente e que ele não precisa se preocupar com ela, que ela vai ter a sua bebê sozinha. Leonardo fica surpreso ao saber que Salma está grávida. Ângela se aproxima deles e Salma diz que ela deve estar contente, pois acaba de destruir a sua família. Ela diz que está grávida e Leonardo acabou de lhe pedir o divórcio. Leonardo pede calma a ela e diz que precisam conversar. Salma diz que não há nada para falar e que vai ter o seu filho sozinha. Aflita com o corpo de Benjamin no apartamento de Leonardo, Mirth liga para Samantha, pedindo a ajuda dela. Mirth implora para Samantha ajudá-la a se livrar do corpo de Benjamin antes que Leonardo chegue. Diz que está metida em um rolo grande e comenta sobre a carta. Ângela diz a Leonardo que não vai destruir uma família, que ele queria ter um bebê, sempre sonhou com isso. Leonardo diz que sim, mas não naquelas circunstâncias. Ângela diz para ele procurar Salma, porque tem que falar com a sua esposa. Leonardo diz a Ângela que quer que ela saiba que aquilo não vai mudar a decisão dele. Ele vai se separar da Salma, porque não quer seguir ao lado dela depois de tudo que ela fez. Ângela diz que ele tem que ficar ao lado da sua família e que ela não poderia ser feliz às custas de alguém mais, e muito menos de um bebê que é inocente. Leonardo diz que é a ela quem ele ama e que prometeu que ia lutar pelo amor deles. Ângela diz que agora a única coisa em que ele tem que pensar é no filho, não pode deixá-lo só. Dá adeus e sai desolada. Leonardo fica destroçado.
Samantha envia Jerônimo para ajudar Mirtes a se livrar do corpo de Benjamim. Jerônimo exige que primeiro Mirtes lhe dê a carta para que ele possa entregá-la para Samantha. Sem saída, Mirtes entrega a carta para ele. Jerônimo pega o celular de Benjamim, que está tocando, e começa a colocar o corpo em um saco. Clarinha chega à mansão Vega e diz que o mentiroso do Álvaro não é seu irmão, mas sim seu pai. Ela diz que Cândida lhe contou tudo. Samantha fica chocada. Álvaro diz a Clara que há uma razão e jura que queria contar a verdade para ela. Clara diz que não quer que ele volte a procurá-la, que não quer voltar a vê-lo em toda a sua vida e que ele é a pior pessoa do mundo. O parceiro de Benjamim tenta falar com ele, não consegue e fica preocupado. Leonardo diz a Salma que eles não vão se divorciar, que terão aquele bebê e lhe darão uma família. Salma diz que quer ficar com ele, que esqueçam todo o mal que aconteceu e que sejam o que sempre sonharam, uma família. Samantha chama Álvaro de lixo por ter escondido dela que é o pai da Clarinha. Ela dá uma bofetada nele e o chama de traidor. Álvaro diz que ela não é melhor do que ele e com que autoridade ele reclama se meteu com o melhor amigo dele para lhe fazer mal. Dário diz a Clara que pediu ao juiz uma ordem para que a tal Ruth faça um exame de DNA e vai comprovar que nada do que ela disse é verdade. Clara diz a Dário que Álvaro e Cândida são uns mentirosos e revela que eles são seus pais. Dário fica surpreso, tenta apoiá-la e a aconselha a falar com Cândida, porque se algo acontecer, depois ela pode se arrepender. Mirtes diz a Samantha que Jerônimo já se encarregou do seu problema e a agradece. Samantha a ameaça, dizendo que se fizer algo contra ela, tem a carta dela em seu poder. Mirtes diz que agora as duas sabem de algo e se caírem, cairão juntas. Samantha diz para Mirtes relaxar, que nenhuma das duas vão cair e a única coisa que devem fazer é trabalhar juntas para conseguirem o que querem. Dário leva a Clara para falar com Cândida. Cândida está muito mal. Ela pede perdão a Clarinha por não ter a procurado antes e por haver a abandonado. Álvaro se aproxima e fica escutando a conversa entre elas. Cândida o vê e o chama. Ela diz que fez muito mal a ele, que Álvaro só tinha 15 anos e ela se aproveitou dele por ambição. Álvaro diz para Cândida ir em paz, que já a perdoou, pois ela lhe deu o que ele mais ama na vida, a Clarinha, sua filha. Cândida pede para Clara e Álvaro se unirem e se cuidarem como pai e filha e aproveitarem a vida para desfrutar o tempo que as mentiras lhes roubaram. Cândida diz a Clarinha que a ama muito e morre. Depois do enterro de Cândida, Álvaro diz a Clara que nunca soube que os seus pais a obrigaram a entregá-la em troca da sua liberdade. Álvaro diz que era muito novo e que teve que vê-la crescer como se fosse sua irmã, porque os pais nunca permitiram que ele fosse pai dela. Ele pede para Clara lhe dar uma oportunidade, que os dois podem começar de novo. Clarinha diz que não, que agora não pode estar perto dele e pede para ele entender que é muito difícil para ela. Ângela vai visitar a mãe. Arrasada, conta que Salma está esperando um filho do Leonardo e diz que vai ter que se afastar dele porque não pode causar nenhum mal a um ser inocente. Adela diz a Ângela que Leonardo ama ela e contra isso, Salma não pode fazer nada. O morador da vila vai tentar negociar com Félix, pois não conseguiu pagar sua dívida. Félix oferece pouquíssimo dinheiro pela casa dele e diz que depois vai alugá-la para recuperar o valor da dívida, já que ele não consegue pagá-lo. Nancy diz a Abel que conseguiu uma proteção e já não vão prendê-la, pois a solicitação do Félix é improcedente. Abel diz a Nancy que pensou bem, e esse tempo em que ela esteve em sua casa o fez ver que quer tentar algo com ela, que quer que aquilo seja tão formal quanto ela quer. Nancy fica muito feliz e eles se reconciliam. Duarte entrega o resultado do exame de Ângela e se retira. Ângela fica surpresa ao ver que tirou 10 e comemora com Ed. Ed diz que agora a Ângela pode seguir com os trâmites para conseguir a bolsa. Vão se passar 2 meses. Álvaro acompanha a Ângela enquanto ela faz um ultrassom e Leonardo os observa. Luz está vendendo suas gelatinas e homens enviados por Félix estragam o negócio dela. Adela dá uma roupinha para o bebê de Ângela. Guigo consegue andar sem a ajuda do andador. Estrelinha continua no orfanato e Ed a visita.
Ângela fica triste ao ver Leonardo e Salma no hospital. Mirtes e Júlio continuam se encontrando. Ela vê Flávia e o beija. O parceiro de Benjamin conversa com Leonardo sobre o desaparecimento dele. Geraldo visita a Adela. Álvaro e Samantha continuam brigando. Geraldo tira sua aliança. Vão se passar mais 2 meses. Ângela arruma as roupas do bebê e diz que só falta 1 mês para que ele nasça. O advogado diz para Estrelinha se esquecer da sua família postiça, porque já foi adotada, e chama um casal para ela conhecer. O inspetor Garcia, encarregado do caso do inspetor Benjamin, vai falar com Leonardo. Garcia diz a Leonardo que está por dentro do caso do pai dele e a partir de hoje os dois trabalharão juntos para resolvê-lo. Oscar decide assumir que é gay. Samantha briga com ele por uma publicação que fez e exige que ele apague a publicação imediatamente, pois ela não precisa de mais escândalos. Ed e Nelda ficam observando tudo à distância. Oscar diz a Samantha que é a sua vida, vai viver lá enfrentando e já falou com a sua família porque decidiu se assumir como gay. Samantha diz que ou ele apaga aquilo ou pode se esquecer do seu trabalho. Oscar não se intimida e diz, pois eu já estarei procurando outro, Sam. E eu te recordo o que você precisamente acaba de me dizer. Nesse momento, você não precisa de outro escândalo na tua vida, hein? Então faça o que quiser. Por causa da sua doença, Duarte diz a Flávia que já perdeu a vontade de viver e que não encontra nenhum sentido na vida para seguir em frente. Luz experimenta o seu vestido de casamento. Félix chega à vila e diz a Pablo, Ângela, Nancy e Guigo que eles podem guardar as suas coisas porque vão tirá-los dali. Luz sai e Félix pergunta o que ela faz vestida assim, a chamando de ridícula. Pablo manda Félix tomar cuidado com o que diz e fala que Luz vai casar com ele. Furioso, Félix diz a Luz que ela não pode se casar com aquele idiota e que diante de Deus é sua esposa. Luz diz que eles já se divorciaram, manda ele aceitar e deixá-los em paz. Pablo grita para Félix ir embora agora mesmo. Félix diz a Luz que não vai permitir, não vai deixá-los ser felizes, eles vão se lembrar dele e vai embora. Salma e Leonardo ficam sabendo que serão pais de uma menina. Começa a audiência de Adela. O juiz diz que depois de considerar as provas e os fatos, ela é considerada culpada por assassinato e a condena a 30 anos de prisão. Adela se desespera e diz que é inocente. Geraldo promete que vai tirá-la dali. Ângela fica aos prantos com a condenação da mãe. Samantha volta a ofender Oscar e o demite. Oscar não se importa com a demissão e diz para ela não se esquecer de que ele sabe muitas coisas sobre ela. Nancy diz a Ângela e Geraldo que vai entrar com recurso de apelação sobre a decisão do juiz no caso de Adela. Nesse momento, a bolsa de Ângela estoura. Geraldo pede para Nancy ligar no hospital e pedir uma ambulância imediatamente. Como Nancy não consegue falar no hospital, Geraldo liga para a doutora Romano. Ela precisa sair com urgência e esquece o celular. Leonardo atende o celular da doutora. Geraldo avisa que Ângela passou mal fora do Ministério Público. Aflito, Leonardo diz que vai agora mesmo para lá, na ambulância. Ele conta para Salmo o que está acontecendo com Ângela e sai apressado. Mayra informa a Flávia e Duarte que todos os médicos e membros do Conselho da Faculdade Euromexicana concordaram em pré-aprovar as 2 bolsas de excelência que dão a cada semestre e, nesse caso, só falta eles assinarem a bolsa da aluna Ângela Gutierrez Hidalgo. Duarte se nega a assinar para que Ângela ganhe a bolsa. Flávia diz a Duarte que Ângela é quem tem as melhores notas em todas as matérias e tenta fazer ele voltar atrás em sua decisão. Flávia diz que acha que é o momento dele fazer um exame de consciência e pergunta por que ele nunca tratou Ângela bem. Duarte diz que não sabe se Ângela merece essa bolsa. Flávia diz que ela sim, assina o documento e diz que ficará na consciência dele se cometerá mais uma injustiça com Ângela. Ed diz a Oscar que está muito orgulhoso dele e pede para voltarem. Samantha se aproxima deles nesse instante e pede que, por favor, Oscar vá até a sua sala porque eles têm que conversar. A ambulância do Hospital Vega está no meio de um engarrafamento. Ângela não está bem, diz a Leonardo que já não pode evitar e sente que o bebê já vem. Leonardo e Geraldo tentam ajudá-la.
Um homem enviado pelo amigo de Pablo chega à vila e diz a Guigo que quer fazer uma audição com ele. Guigo canta para o homem. Ângela diz a Leonardo que sente que o seu bebê já vai nascer e pede para ele ajudá-la. Leonardo diz que está ali e não vai deixá-la. Depois, Leonardo diz a Geraldo que ele já não tem tempo e o bebê de Ângela vai nascer ali. Nélida diz a Álvaro que a ambulância em que Ângela está presa no trânsito e o Dr. Santiliana vai fazer o parto onde estão. Álvaro diz que Leonardo não pode fazer isso, que ele é o pai. Nélida diz que se o Dr. Santiliana decidiu isso é porque é o melhor para Ângela e o bebê. Álvaro Bagaceira diz que ele é o pai e não está de acordo. Com a ajuda de Geraldo, Leonardo faz o parto de Ângela. Ele entrega a criança para ela. Ângela chora ao ter o filho em seus braços. Álvaro diz a Nélida que se algo acontecer com seu filho é culpa do Leonardo Santiliana e vai acabar com ele. Ângela percebe que o bebê não está respirando bem e se desespera. Leonardo faz o que pode para ajudar. O homem diz que Guigo canta muito bem, mas não tem as características do que ele anda procurando. Luz, Pablo e Abel não gostam da atitude do homem e mandam ele ir embora. Samantha pede desculpas a Oscar, diz que não quer que ele vá e pede para ficar. Oscar diz que quer que ela o respeite, que é gay, está feliz de ser e gostaria que ela não pedisse que ele se esconda. Samantha diz que está bem e que já não vai incomodá-lo com isso. Ângela chega ao hospital e Álvaro reclama com Leonardo por seu filho ter nascido em uma ambulância. Leonardo diz que não vai discutir, que o bebê precisa ser atendido por um pediatra e Ângela também precisa ser atendida, pois perdeu muito sangue. Oscar diz a Ed que ficará no trabalho, que a doente da Samantha vai aprender a respeitá-lo e que aceita voltar com ele. Álvaro diz a Geraldo que conhece a Leonardo muito bem e sabe que a única coisa que ele quer é parecer um herói para Ângela. Geraldo diz para Álvaro não dizer estupidezes e que deveria estar agradecido com Leonardo por ter evitado uma tragédia. Mirtes se recorda do dia em que tirou a vida do inspetor Benjamin e mantém a estátua guardada em uma caixa. O inspetor Garcia chega ao apartamento de Leonardo. Diz a Mirtes que não sabe se ela sabe, mas o inspetor Benjamin está há meses desaparecido. Mirtes diz a Garcia que o inspetor Benjamin nunca esteve ali. Garcia diz que vai dar uma olhada no apartamento. Mirtes permite e tenta controlar o seu nervosismo. Leonardo diz a Salma que felizmente já conseguiram estabilizar Ângela, mas o bebê dela ainda não. Salma diz que não se importa com Ângela e nem com seu bebê e reclama por ele ter abandonado no ultrassom para ir correndo atender Ângela. Leonardo diz a Salma que o ultrassom já havia terminado e para ela não começar, pois não tinha uma emergência médica. Ângela sim. Salma continua com seu drama e diz que é melhor ele pensar melhor em quais são as suas prioridades. Samantha se encontra com Jerônimo e pergunta quanto ele quer para lhe dizer onde deixou o corpo do inspetor Benjamin. Jerônimo pede 200 mil e conta para ela onde o corpo está. Samantha diz a Jerônimo que os remédios que toma já não estão fazendo efeito e pergunta se ele pode lhe conseguir algo mais forte. Jerônimo diz que precisa fazer alguns contatos, mas enquanto isso, pode lhe dar um medicamento proibido que ela não vai encontrar em nenhum país. Ele diz que ela vai gostar. O casal, que quer adotar a Estrelinha, assina os papéis para levá-la. Mirtes aconselha Salma a fingir que está doente para que Leonardo não a deixe. Ela diz que se Leonardo sentir que a saúde da sua filha está em perigo, sumirá qualquer coisa que ele possa sentir por Ângela. Mirtes diz que fez isso muitas vezes com Sandro e nunca falhou. Salma gosta da ideia de Mirtes e planeja fingir que está deprimida, porque assim Leonardo terá que se esforçar para fazê-la feliz. Dário diz a Leonardo que eles têm que ter fé que o bebê de Ângela responderá bem ao tratamento. Leonardo diz a Dário que não é feliz, que se casou com uma mulher mentirosa, chantagista e confessa que só está com Salma pela filha. Leonardo diz que ama Ângela e que dói nele quando ela sofre. Dário diz que Leonardo pode contar com ele sempre e promete que fará tudo o que estiver em suas mãos para salvar o bebê de Ângela, o filho da mulher que ele ama e que tem certeza de que ela o ama também.